Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Jó, capítulo 38. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Amém. Queridos, se nós formos ler todo este capítulo, nós vamos ver que há várias perguntas que Deus faz para Jó. E ele não sabia responder nenhuma delas. Eu queria destacar aqui duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que Deus fala no meio da tempestade. Aqui fala que então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. No meio da tempestade, Deus responde, Deus fala. Mas para que Deus possa responder e falar conosco do meio da tempestade, nós temos que nos aquietar para ouvir a voz dele. Se a tempestade for forte demais e a gente deixar que essa tempestade, e muitas vezes ela acontece de forma externa, com acontecimentos externos, com problemas, com situações, entre para dentro de nós e essa tempestade tome conta do nosso ser, do nosso interior, nós jamais vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Vamos ficar centrado no barulho da tempestade. Vamos ficar centrado na própria tempestade. E vamos ter medo da tempestade, do resultado da tempestade. Não vamos compreender a tempestade. Mas se nós não deixarmos que essa tempestade externa se interiorize, nós vamos poder sim ouvir Deus. Nós vamos entender, como Jó entendeu, que Deus fala no meio da tempestade. Que Ele age no meio da tempestade. E que muitas vezes Ele usa a própria tempestade para trabalhar conosco. E é isso que nós precisamos nos atentar. Jó fazia muitos questionamentos. Não estava entendendo nada. Porque quando nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de um reboliço, nós geralmente não conseguimos entender muita coisa. Mas quando Jó começa a se aquietar um pouco e começa a ouvir Deus, e Deus começa então a perguntar para ele várias questões e que ele não entendia, e é como se ele dissesse para ele: Jó, você não entende de muita coisa, você não entende nada, eu vou te perguntar umas coisas aqui para ver se você sabe responder. E Jó não soube responder. Então é por isso que lá na frente a gente vai ouvir Jó exclamando e dizendo assim: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele teve uma experiência profunda com Deus no meio dessa tempestade. Ele teve a maior experiência da vida dele com Deus. E ele entendeu muitas coisas que ele antes não entendia. Como ele mesmo diz, que só conhecia Deus de ouvir falar. Agora tinha experiência profunda com Deus. Entendia a verdadeira essência do cristianismo, que é o relacionamento com Deus, independente de tempestades, ou na tempestade ou na bonança, ou na riqueza ou na pobreza, ou na escassez ou na abundância. Quem está em Cristo, tem a alegria em Cristo, ouve Cristo, sabe que a tempestade vem, mas passa, e que essa tempestade não vai nos consumir, não vai nos destruir, porque nós estamos no Senhor. E foi aqui no meio dessa tempestade toda, foi aqui no meio desse rebuliço todo, que Deus falou com Jó, que Deus respondeu para Jó e que Deus transformou totalmente a vida de Jó. E Jó então passou a ser um homem que tinha experiência profunda com Deus, de intimidade, e com certeza, foi nesse momento que ele pôde realmente contemplar a face de Deus. Que você possa compreender essas coisas, que no meio da tempestade Deus fala, que Deus usa a tempestade para trabalhar com você, mas que você precisa se aquietar internamente para ouvir Deus e para Deus fazer, porque senão você não verá a ação de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.